Pois é, gente, ó. É impressionante o que Deus vai fazendo, né? Descobrimos, há 10 anos atrás, começávamos um processo de adoração. E uma vez por semana reuníamos uma quantidade de gente muito boa. Quem é da antiga aqui lembra que na Maná era lotado, em Auxílio era lotado. E aqui, um dia desses, mandaram uma foto, acho que foi no grupo de música. Disse, gente, era esse povo todinho que cabia aqui? Pois é. Mas, hoje a gente alcança até mais pessoas. Não podemos parar. E é disso que a gente vai falar hoje à noite. Então, Deus tem um propósito para nos reunir. Esse propósito é marcado pela sua graça. E essa graça se manifesta a partir do que a gente crê. Então, se você trouxe sua Bíblia, você pega a sua Bíblia aí e abre conosco Êxodo 14, versículo 21 e 22. Amém? Eu vou pegar os dois versículos porque, digamos assim, ele é a central de tudo que eu meditei, a meditação que fiz. Mas, se quiséssemos aprofundar, teríamos que ler quase o capítulo inteiro. Mas o resto eu vou falando, e é um texto muito conhecido de todos nós. A palavra é muito mais para motivar-nos ao entendimento. Versículo 21 diz, Moisés estendeu a mão sobre o mar. O Senhor fê-lo recuar em um vento impetuoso vindo do Oriente, que soprou toda a noite e pôs o mar a seco. As águas dividiram-se. Os israelitas desceram a pé enxuto no meio do mar, enquanto as águas formavam uma muralha na direita e na esquerda. Palavra do Senhor. Gente, eu amo esse texto. Eu tenho uma predileção muito grande pela história de Moisés. E quando eu estava meditando sobre o que ia pregar hoje, na abertura, né, da nossa adoração com vocês, os amigos em adoração, Deus me deu uma correção espiritual. Os meus filhos de casa já ouviram eu dizer, espera e tem coragem. As coisas vão voltar ao normal. Tudo vai voltar como antes. Não já ouviram dizer isso? A gente tem que ter fé, perseverança. Isso vai passar. Não pense que eu vou fazer a pregação da desesperança, não, viu? Nem da morte iminente, não. Vocês vão entender onde eu quero chegar. E Deus me trouxe a um entendimento que eu nunca tinha tido. Me levou a esses textos, me levou a Números, me levou a Deuteronômio, me levou ao Êxodo, porque é engraçado, né? Quando você pega os textos de Êxodo, é os da primeira promessa, o Deuteronômio dos filhos dos que saíram do Egito, né? O número já é a prescrição deles. Ou seja, eu vou voltar um pouquinho para vocês entenderem onde eu quero chegar. Esse relato é a história de quem? De um povo que era escravo. Quanto tempo escravo? 400 anos.
400 anos pedindo o que a Deus? Libertação. E Deus manda a libertação para esse povo. Deus manda um filho, salvo da água, o nome dele é Moisés. Manda, e todos nós sabemos, e quem assistiu a novela da Record sabe também, que ele foi criado com os faraó, né? Ele tinha uma educação diferenciada, mas nunca deixou de ser israelita. Na verdade, ele era, na época, um hebreu, um héberos. Não existia ainda a denominação nem judia, nem israelita. Não existia a terra de Israel ainda. Eles eram simplesmente hebreus. Um povo que veio da cidade de Ur e tomou posse de uma terra chamada Canaã. Uma terra que ainda não se chamava Canaã, mas já era uma terra prometida. E essa terra era abençoada. E eles perderam essa terra por conta de desobediência. E terminaram escravos no Egito. E por 400 anos pediram a Deus que os libertasse da escravidão. E Deus fez um mover no Egito. Por muito tempo eu estudei a palavra de Deus como teólogo. E o que a gente mais escuta no meio teologal é uma coisa muito engraçada. E eu fui já tolo desse jeito também. Não, o mar não se abriu. Eles passaram pelo mar do Sargaço. A gente tem que ler o contexto bíblico. O cofundador está dizendo que já ouviu da minha boca isso. Sim, é fato. Mas hoje, o homem que teve um rebatismo no Espírito, uma efusão, diz: se eu duvido que meu Deus é capaz de abrir um marzinho, que é o Mar Vermelho, pequenininho, e o povo atravessar de pé enxuto, como é que eu vou acreditar que ele veio dos mortos? Ressuscitou. Se eu duvido que Deus é capaz de fazer um mar se partir no meio e passar alguém em pé enxuto, como é que eu vou crer que ele ressuscita alguém dos mortos? Então, se a gente ficar lendo a Bíblia como cientistas, a gente é que está perdendo. Como é que eu não acredito que o Mar Vermelho possa ser aberto e acredito que daqui a pouco eu vou botar aqui um pedacinho de pão e é Deus, corpo, sangue, alma e divindade. Deus pode entrar no pedacinho de pão e não pode fazer um... Vocês estão vendo como o diabo, que quer nos apartar da fé, coloca na nossa cabeça elementos que nos apartam de viver coisas tão puras. Como se deu? Não sei. Diácono é muito difícil, é muita água. Mais difícil é um caba morto, bem matado, acordar. Morto, bem matado, enterrado, fechado, e o caba quebra a pedra e sai andando, comendo peixe, andando, saindo. E eu acredito que vive está aqui, no meio de nós. Ou não acredito? Ou falo da boca para fora? Então, quando eu prego a Bíblia e começo a querer desmistificá-la, só tem uma pessoa que perde com isso: eu. Porque quanto mais eu ficar sábio e inteligente para o mundo, mais eu perco a doçura da fé, que precisa crer de uma forma sobrenatural. Porque eu só vou acreditar que existe céu, que se eu morrer eu vou ao céu, que eu perco aqui na terra para eu ganhar para o céu, que eu vou mudar minha vida nessa direção, se eu começar a acreditar em coisas muito simples. Como ele dizer
a Moisés: levante um pedacinho, uma torinha de pau desse tamanho, um cipó, em direção da danada da água, e a água vai se partir no meio. E vai. Eu nunca vi a água se abrir no meio. Mas esses olhos aqui já viram milagres espantosos. Eu já vi cego ver, eu já vi paralítico andar, eu já vi tumor sumir, eu já vi. Eu com esse sozinho, eu com esse zoinho aqui. Não foi ninguém que me contou, eu já vi. Na minha frente. É nesse Deus que eu acredito. E no dia que a pessoa me mostrou essa pessoa paralítica que eu vi andar, a pessoa que trouxe ela disse: ela já é paralítica há muito tempo. Eu trouxe ela para o Senhor dar uma palavra de conforto. Quando ele veio buscar, era o marido dela, ela que abriu o portão para ele. Então, por que eu estou falando isso? Porque esse texto diz uma coisa muito séria. Deus manda abrir um mar vermelho a um povo escravo. Vocês lembram da história? O que é que esse povo estava dizendo antes de Moisés abrir o mar vermelho? Você nos tirou do Egito para morrer no deserto? Um povo que tinha visto 7 pragas, um povo que tinha sido libertado pela mão de Deus, não atravessou nem o mar vermelho, já estava murmurando. Gente, eu trouxe essa palavra porque nós somos esse povo murmurador até hoje. Nós somos esse povo reclamão até hoje. Que ou é como a gente quer ou pensa, ou a gente só sabe fazer uma coisa, é reclamar. E Deus fazendo a obra e a gente não enxergando. Deus agindo e a gente não enxergando. E aí eu faço a observação que eu comecei a palestra. Foi aí que Deus me deu um entendimento. Esse povo que passou de pé enxuto, porque o vento soprava forte, então secou a lama a noite inteira. E eles passaram a pé enxuto, com podendo andar. Era um povo escravo. Do outro lado da margem, eles tinham recebido uma promessa de Deus, mesmo reclamando: nunca mais vocês serão escravos no Egito. Ou seja, gente, vocês vão enfrentar outras coisas, vocês vão ter outras escravidões, vocês vão ter outras provações, mas isso vocês não serão mais, e não foram, nunca mais. Vou dar outro exemplo e volto para o texto. Noé passou 40 anos sendo xingado pelas pessoas enquanto construía uma arca, dizendo que ia ter um dilúvio no meio do deserto. Todo mundo mangando dele. No dia que ele fez, que Deus selou a porta da arca, quem não acreditou em Noé morreu e o dilúvio veio. Inclusive, a ciência já provou que esse dilúvio houve naquela região. Viu? A NASA já achou essa pesquisa aí. Estava vendo um dia desse aí pelos sites de arqueologia. Quando depois que as águas baixaram e que Deus mandou abrir a porta, Moisés voltou à vida de antigamente? Noé? Não. Noé começou uma nova vida. Aquele povo que atravessou o mar a pé enxuto foi para a liberdade. Nunca mais eles voltaram para a vida que passaram 400 anos atrás. E aí que eu chego onde eu queria chegar, onde Deus tocou no meu coração. Disse: meu filho, nunca mais vocês vão voltar ao que era antes.
mudou o curso do mundo, essa pandemia. Primeiro, hoje está quase chegando, temos menos 3 milhões de mortes só de Covid no mundo. Está bem pertinho de chegar aos 3 milhões de mortes. Então, quando isso passar, só de Covid temos menos 3 milhões de pessoas. O mundo não é mais o mesmo. Nunca mais voltaremos a viver o que vivíamos antes. Vivíamos num acaso, vivíamos com outros cuidados, vivíamos com outros olhares. A vida ia para outros lugares. Hoje a desenvolvemos, como pregamos hoje, o que reinventamos dentro de casa, famílias que estavam desestruturadas se reencontraram, famílias que pareciam estruturadas se desequilibraram, pessoas enlutadas, tristes, outras apavoradas, outros com medo, outras, eu estava lendo uma reportagem, pessoas que durante este ano de pandemia viraram 21 dos maiores milionários do Brasil, ganhando em cima da pandemia. A vida, a economia, a sociedade, a família não vai voltar mais a ser a mesma. Nós somos um povo selado e marcado para o outro lado do mar. Enfrentaremos outros desafios. Entendam agora o que eu estou dizendo. Vai passar, em nome de Jesus, essa pandemia. Só não cria essa ilusão que vamos voltar ao que éramos. Já somos marcados por uma nova vida. Já não dá mais. O nosso jeito de pensar, de viver, de existir, não vai mais estar ali onde a gente pensava que estava. A gente será... E eu não vou falar aqui nem de política, de jeito de governar. Não estou querendo fazer discurso social, não. Estou querendo crer que nós somos um povo reservado para uma vida nova. Então, pelo amor de Deus, povo, desperta para não sermos iguais a esses que passaram o Mar Vermelho. E nenhum viu a promessa de Deus, porque murmuraram atrás do outro contra as promessas de Deus. A roupa não estragava, o sapato não estragava, de dia tinha uma nuvem, de noite tinha um facho de sol, estava com fome e vinha comida, estava com sede e vinha água, tinha picada e vinha uma cobra erguida de bronze que curava. Tinha um Deus na tenda que dava-lhes instrução e eles não faziam outra coisa a não ser murmurar contra Deus, enquanto Deus chama Moisés para dar a revelação final de como eles tinham que ser para chegar na terra onde manava leite e mel. Em menos de semanas, eles construíram um ídolo e estavam adorando Baal, o Deus da prosperidade. E Deus jurou, nunca mais eles entrariam na terra. E passaram uma coisa que em um mês eles chegavam, eles passaram mais 40 anos até morrer o último que não cumpriu sua aliança com Deus. Então a mensagem para nós hoje é: povo santo, povo eleito, preste atenção. Para nós que vamos passar para o outro lado da margem depois da pandemia, de a gente não cair nos mesmos erros do povo de Israel, reclamando, negando a mão de Deus, negando o poder de Deus. Eu ouvi uma pessoa me dizer essa semana no privado: onde está Deus nessa pandemia? Eu disse: no mesmo lugar. O senhor é muito inocente. Eu disse: você é incrédulo. Ora, eu não acredito no que o senhor está acreditando, nem porque vem me procurar. Você queria o quê? Que eu fosse conversar de física nuclear com você? Não entendo. Eu entendo de Deus, de palavra, de esperança, de Páscoa, de ressurreição, de Jesus Cristo. É disso que eu entendo. É aqui que eu pauto minha vida. Garanto que o seu desespero não salvou ninguém. Eu garanto que a minha palavra deve ter acalmado o coração de muitos. Se você me julga um alienado por ter fé, vamos ver. É pelos frutos que a gente conhece se uma alma
Se uma árvore é boa ou é má. Então, queridos, para a gente ir encerrando, eu queria que você tivesse essa preocupação. Observe onde Deus te colocou. Observe tudo que Deus lhe deu. Até agora, você não está entre os que foram arrebatados nesse martírio desgraçado dessa pandemia. Se Deus está te mantendo aqui, Ele tem um propósito para ti depois do mar. Ele tem um motivo para que você o louve, para que você o honre, para que você o leve para onde Ele quer. Porque para não se perder no meio do caminho. Poderia voltar para Noé. Noé fez tudo direitinho por 40 anos. Cumpriu tudo direitinho dentro da arca. E depois tomou uma cachaça e jogou a vida toda fora. Cuidado, irmãos. Cuidado para não jogar a vida presenteada de Deus para ti fora. Olha bem ao teu redor. Estende tua mão, se o processo de Tomé estiver grande em tua alma, e toca do lado de Jesus. Toca. E crê somente. Como é que essa pandemia vai terminar, diácono? Não sei, não tenho bola de cristal, graças a Deus. Ainda vai morrer, eu escuto essas perguntas, gente. Diácono, o senhor já perguntou a Deus se vai morrer muita gente? Eu disse, não, eu já estou vendo que está morrendo. Não vou perguntar isso a Deus. O senhor sabe a data que vai acabar? Eu disse, não sou mãe de nada. Eu sou um diácono, um servo de Deus. Não tenho esse tipo de pretensão. O senhor tem pedido para acabar a pandemia? Não. Mas como não? Eu tenho rezado pela pandemia. Tenho rezado por a cura de muitos. Tenho rezado pela dor de muitos. Mas a minha oração é que se faça, Senhor, a tua vontade. Tanto na terra como no céu. Essa é a minha oração. A minha oração não é de conformidade. Eu não quero ficar no sepulcro. A minha oração é de perseverança. Porque os que perseverarem alcançarão. Passarão em pé enxuto aonde ninguém acredita que vai passar. Eu voltei com essa inspiração na Páscoa. Eu um tempo andei pregando muito sobre isso. E parece que eu levei um puxão de orelha do Espírito Santo. Como se eu tivesse parado de pregar sobre o Deus do milagre. Eu e minha casa particular, minha casa sanguínea, somos pessoas tocadas por milagres, um atrás do outro. Eu, como fundador e moderador dessa comunidade, já assisti milagres da gente se jogar no chão em choro de agradecimento. E eu andei parando de pregar sobre milagres. Eu tenho voltado a dizer a vocês, meu Deus está vivo. E é o mesmo que andava na Galileia, curando enfermos, devolvendo a visão a cegos, curando surdez, levantando defunto. E é o mesmo que nem a morte o venceu. Então, por isso, a gente começou dizendo hoje, espera, queridos, tem coragem. Eu vou agora, depois do momento de ofertório, trazer para o meio daqui o mesmo Rabi, que faz milagres e prodígios. Estenda a mão, Tomé, e pega nas minhas chagas. Estende a mão, Tomé, e toca no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente.
Não é com suas mãos, queridos. Não são com suas mãos. E aqui nós estamos falando do Cristo ressuscitado. Espero que essa palavra tenha tocado no seu coração. E que você possa botar essa palavra em oração aqui nesse altar daqui a pouco. Acredite, Ele está aqui. Repito, Ele está no meio de nós. Repito, Ele está no meio de nós. Gostei de ouvir, eu creio. Ele está no meio de nós. Então podemos dar uma força. Ele está no meio de nós. Eu quero aplaudi-lo, louvá-lo, bendizê-lo, exaltá-lo, glorificá-lo. Obrigado, Senhor. Amém.